Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Sagres, onde, por mais de um longo tempo de distância, devido aos últimos acontecimentos desde então, dessa pandemia, mas de tudo isso que nós tiramos a lição, é que a nossa fé, acima de tudo, é maior. Então, por esse motivo aqui estamos, procurando falar com vocês, trazendo um pouco de tudo aquilo que nós vivenciamos desde então, temos aprendido desde então, que Jesus está sempre à nossa frente. Ele é o nosso condutor, o nosso guia, o nosso mestre, e com Ele nós não devemos temer nada, apenas cuidar da nossa saúde, do que os médicos nos falam, nos trazem, mas continuemos firmes, tranquilos, confiantes, porque Ele é o nosso guia e o nosso médico. Neste momento, então, vamos convidar a nossa irmã Sônia para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para agradecer Jesus e que possamos fortalecer cada vez mais os nossos encontros, as nossas estadas aqui no De Sagres, e convidamos a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, para vivenciar este momento de vibração, de prece, de amor, e que Jesus, neste momento, presente conosco está, semeando o amor, permitindo que os nossos mentores também estejam presentes. Nosso querido irmão José Grosso, tão fraterno de coração, presente conosco também. Rogamos a nossa mãe querida, a sua misericórdia, a sua bênção, o seu amor. Mestre Jesus, abençoa este momento, abençoa esta oportunidade, que possamos nos reunir cada vez mais, que possamos estar aqui, em nome de Jesus, rogando a misericórdia divina aos irmãos que se encontram aflitos de coração, ansiosos, deprimidos. Então que possamos, meu Pai, sentir e estar nesse momento completamente ligado ao Senhor. Gratidão, Senhor, pela oportunidade. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos, como já foram saudados logo no início pela nossa irmã Helenita, mas eu ratifico no sentido de sejam bem-vindos à nossa casa, irmão De Sagres. Aqui estamos para dar sequência nos estudos que, como todos sabem, foram interrompidos de alguma maneira e todos sabem a razão. Mas o estudo nós podemos utilizar outros canais que possam levá-lo chegando à casa da pessoa, ao celular, ao computador, até à televisão, dependendo do acesso escolhido. Então nós estamos aqui para dar início a uma série de exposições, eu não digo palestras, mas exposições sobre um assunto muito importante que está no Evangelho segundo o Espiritismo também, que é a questão das bem-aventuranças. O grande líder indiano, Mahatma Gandhi, certa vez, ele não era cristão, mas certa vez ele disse que se toda a literatura espírita, ou melhor, espiritualista, existente no mundo se perdesse e ficasse somente o sermão da montanha ou do monte, como queiram, nada teria se perdido.
percebe a importância contida neste sermão do monte, que alguns chamam de montanha, mas a importância daquele momento em que Jesus, subindo aquela pequena elevação, fez-se visto por aqueles que o seguiam de perto, e ali então ele começou a falar sobre as bem-aventuranças, que são 7, ou se quiserem 8, porque há uma pequena dúvida nesse sentido, uma desdobrada em 2. Mas nós vamos começar pelo que foi anunciado pela nossa irmã Helenita, que é aquela que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todo este assunto está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu convido vocês para estudarem este capítulo, não só ele, os demais, sobre as bem-aventuranças, porque é uma mensagem de grande alcance que o futuro, o presente e o futuro vão descobrir a sua importância. Então vamos estudá-la, começando então pelo bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esta passagem sinaliza a recompensa futura àqueles que exercitam o bem sofrer, ou seja, que aceitam as dificuldades com fé e resignação ativa, buscando compreender com elas, aceitar sem revolta ou desespero. Aí está a grande diferença, é a resignação ativa, onde a criatura não se limita a ficar resignada, mas ela vai buscar as respostas que lhe deem a sustentação na sua resignação, porque tudo tem que estar conforme a lei divina. Então, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 5, item 18, aliás, são bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra após o trabalho que virá na sequência, após o trabalho que gerará o repouso que todos nós sonhamos ter um dia. Tanto a dor física como a dor moral nos depura, ou seja, resgata em nós o lado negativo que ainda existe. Nos amadurece, ou seja, desperta em nós o desejo de conhecer mais e mais, disciplina-nos e orienta-nos. Mas não basta sofrer, é necessário compreender a razão do sofrimento, é o que dissemos ainda há pouco. Deus, o Pai de sabedoria infinita, que conhece melhor do que nós mesmos as nossas necessidades essenciais, nos oferece experiências que guardam relação, não apenas com o nosso merecimento, mas também com o preparo de uma gloriosa destinação. Deus sabe de nossas necessidades, e se nele confiamos como a justiça absoluta, o amor e a misericórdia, não há por que estarmos questionando ou tentando ignorar essa realidade. Os que vivem a murmurar, que se revoltam, não tiram proveito do sofrimento, por incrível que nós achemos. Não tiram proveito porque sofrem revoltados, não é? Sofrem murmurando. Então, não tirando proveito, suas dores não edificam nem depuram. Sofrem, mas não há o resultado que se espera daquele sofrimento compreendido e aceito. Suas lágrimas geram males não programados, não estava na sua programação, mas a sua rebeldia lhe impõe sofrimentos desnecessários. E aí cria-se uma infelicidade voluntária, porque a pessoa que está gerando ou superestimando o seu sofrimento. Os desajustes maiores, olha que coisa interessante.
Os desajustes maiores não são decorrentes dos débitos passados, porque muita gente acha que tudo está no passado, que tudo é karma, como dizem alguns, e sim da rebeldia do presente. Não sofremos, os que vivem a murmurar, ou seja, não sofremos tanto pelo resgate. Afinal, isto até deveria ser um motivo de satisfação, porque eu estaria quitando uma dívida através daquele sofrimento. Então, a dor maior decorre do fato de pretendermos recusar o sofrimento, achando que não somos merecedores. É a situação do devedor que marca o dia para o credor vir receber e, quando isso acontece, recusa-se terminantemente a pagar. Quando é que a nossa dor representa resgate do passado, sem complicação para o futuro? Aqui é uma pergunta: como nós podemos tirar resultados para o futuro? Quando o nosso comportamento diante da dor não gera sofrimento naqueles que nos rodeiam. E vocês vão entender por que essa colocação. Porque às vezes o nosso sofrimento nem está exatamente dentro de nós, mas naqueles que nos rodeiam e que causam certas preocupações. Quantos familiares atravessam amarguras intensas com alguém doente em casa, não tanto pela enfermidade, mas pela inconformação e agressividade do enfermo, o que gera para a família como um todo um estado de sofrimento pela revolta daquele que não aceita o compromisso que tem para resgatar. Quantos pais sofrem por desatinos de seus filhos que não se mostram capazes de suportar com dignidade os embates da existência? Quantos homens e mulheres amargam anos de convivência com cônjuges neurastênicos e agressivos porque a vida dele não lhes atendeu às solicitações? Quantas uniões infelizes porque um dos cônjuges de repente passa a transferir a sua responsabilidade para o outro ou para alguém, tentando isentar-se da sua própria. Os que assim se comportam, espalhando o sofrimento, porque não sabem sofrer, adiam para o futuro a edificação de suas próprias almas. Se conseguirmos transformar nossas experiências com o sofrimento em exemplos dignificantes de confiança e serenidade, ainda há pouco ouvimos na abertura falar-se sobre a fé. Se conseguirmos transformar nossas experiências com o sofrimento em exemplos dignificantes de confiança, fé, serenidade, em plena aceitação da vontade de Deus, então nossos males terão as marcas abençoadas da redenção, preparando-nos o ingresso glorioso no reino superior. Os que choram segundo Jesus são os que se encontram em posição difícil, mas sabem não ser ninguém o culpado senão eles mesmos. Esses são os bem-aventurados, que reconhecem a sua própria situação e não tentam transferir para outros, achando que os outros são culpados por aquilo que eles sofrem. Esses são os bem-aventurados. Compreendem que se a dor os visita, porque se fizeram merecedores, e é no plano da reação que realmente mostramos quem somos. A ação e a reação, a nossa reação. Tudo o que nos acontece externamente é reação. A causa está dentro de nós. Aquele que de tudo reclama, nega a paternidade divina. Como pode o Pai, que é a própria perfeição, dar o que não é bom para seu filho? Isso é a pergunta que nós devemos nos fazer. O que chora é também humilde, porque reconhece seu erro e se posiciona com vistas à necessária correção.
Desta forma, vemos o caráter evolutivo das bem-aventuranças. O consolo prometido por Jesus aos que choram subordina-se a que o choro seja a representação de sentimentos cristãos. Esclarecidos pela doutrina espírita quanto ao motivo de sofrer, fica mais fácil suportar a dor. Olha, nós somos privilegiados em saber que a dor tem sua causa. E se existe uma causa, estamos vivenciando o efeito. E se a causa não for boa, o efeito será ruim. Então não há por que culparmos a quem quer que seja e muito menos reclamar contra Deus. Além disso, a duração do sofrer somente dura o tempo necessário para fazer voltar ao caminho aquele que dele se afastou. Ora, a ovelha que se desgarra do rebanho e cai na ribanceira, ela provocou aquele sofrimento de ali ser atirada, certo? Se ela é recuperada, resgatada, como diz a mensagem, e novamente levada ao redil, se ela se comporta ali, não cairá mais, porque estará amparada não só pelo pastor, mas pelo seu próprio procedimento. Façamos do nosso choro a libertação de nossos espíritos. O Espiritismo veio oferecer o esclarecimento sobre a dor. O sofrimento, segundo a doutrina espírita, é a consequência da incompreensão e das transgressões da lei que rege a evolução humana. Sendo Deus soberanamente justo e bom, se permite o sofrimento é porque, por ignorância ou rebeldia, ficamos em débito com a lei, seja nesta ou anteriores encarnações. Criados que fomos para a felicidade completa, só a conheceremos quando formos perfeitos. Quanto maiores tenham sido nossas quedas, tanto mais enérgico precisa ser o remédio destinado a curar nossas chagas. Então, aqueles que muito sofrem são os que mais culpas têm a expiar e devem alegrar-se à ideia de que as lágrimas do sofrimento, suportado com paciência e resignação, lavam a consciência, constituindo-se, por assim dizer, o preço com que adquirem as mais suaves consolações da vida futura. Assim, a missão providencial da dor é sua benéfica influência na reforma e melhoria das almas. O sofrimento e a tristeza em si não são coisas boas, pois a vontade de Deus é que todo mundo experimente felicidade e sucesso. Deus não nos criou para sofrer. O sofrimento torna-se então uma coisa relativamente boa. Mais cedo ou mais tarde, todos os seres humanos terão de descobrir a verdade sobre Deus e entrar em contato direto com Ele. Mas a maioria das pessoas não se lança à procura de Deus, senão quando levadas a isso por algum sofrimento. Problemas de todos os tipos nunca precisariam existir se procurássemos antes de tudo o reino de Deus. Procurai primeiro o reino de Deus, e as coisas, o resto, no dizer de Jesus, vos serão dadas por acréscimo. Esse consolo refere-se à experiência da presença de Deus, que é o fim do sofrimento. As igrejas ortodoxas nos mostram um Cristo crucificado, terminado na cruz, mas o Evangelho e a doutrina espírita nos dá o Cristo ressuscitado e triunfante. Aos que esperam o retorno do Cristo, no entanto, o Cristo nunca esteve ausente de nós e afirmou que estará conosco até a consumação dos séculos. E do livro Alma e Coração encerramos com esta frase: sofre, aprendendo e eleva-te auxiliando. Este é o programa do educandário da vida em si, porquanto seja na ascensão ou nos resgates, a lei das provas é o agente aferidor do merecimento de cada um, sem privilégios, favores ou exceções para ninguém. Que Jesus nos abençoe.
Agradecemos a mensagem da noite pelo nosso irmão Paulo, que nesse momento tão necessário, tão importante na vida de todos, vem nos acalentar e nos esclarecer. Vamos convidar agora o nosso irmão Roberto para fazer a prece de encerramento, vibrando por todos. Cada qual em seu lar, vibre, eleve o pensamento e vibre por aquele irmão que necessitar. Uma boa noite a todos. É sempre gratificante participarmos das reuniões desta casa e agora com a pandemia temos sido forçados a realizar este trabalho em vídeo a fim de brindar a todos vocês com as preces, com as palestras sobre o nosso irmão Jesus, sobre o nosso Evangelho, enfim, sobre as coisas de Deus, nosso Pai. Eu vou convidar vocês agora para fazermos uma prece de irradiação em favor de todos os necessitados neste planeta, especialmente nestas épocas de pandemia. Vamos mentalizar o nosso querido irmão Jesus, amado Mestre, que caminhe conosco nestes breves momentos em que estaremos elevando ainda mais o nosso pensamento, buscando neste momento esta infinidade de irmãos que encontram-se nos leitos hospitalares em decorrência desta pandemia que tem nos deixado preocupados, embora saibamos que o Mestre Jesus é Senhor absoluto e tem tudo sob controle. Ele nos pede para que tenhamos fé, principalmente, e hajamos com sensatez, buscando superar, principalmente dentro de nós, estes momentos que seguir-se-ão ainda por algum tempo no querido planeta em que nos encontramos. Que Jesus possa abraçar cada um destes irmãos nos hospitais, estes nossos irmãos que perambulam pelas ruas. Nosso irmão Paulo falava dos aflitos, dos nossos irmãos em dificuldades, e é para estes que Jesus vem, para mostrar que somos todos dignos de obtermos a misericórdia de Deus, nosso Pai maior. Que Ele possa nos abençoar, ministrando em cada um de nós este cadinho de fé, de amor e de paz que paira em todo o planeta, a despeito destas pandemias todas. O amor do Criador, unidos ao amor do Cristo Jesus, estará sempre conosco em todos os momentos de nossa existência. Que eles nos abençoem hoje e sempre, e que assim seja. Estamos então encerrando a nossa reunião de hoje, agradecendo a todos que as vibrações emanadas neste ambiente socorram aqueles que necessitam e que na próxima semana possamos estar aqui novamente, convidando vocês para assistir, em nome de Jesus. Boa noite a todos e que Deus os abençoe. Que assim seja.